Salve ouro, cidade querida, entre outras és tua princesa. Nós queremos passar nossa vida trabalhando por tua grandeza. Nós queremos passar nossa vida trabalhando por tua grandeza. Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Conceição dos Ouros, 2022. Até hoje, os indígenas no Brasil lutam pelo direito às suas terras e pela sobrevivência da sua cultura, do seu modo de vida. Segundo o IBGE, o Brasil possui 900 mil indígenas que falam 240 línguas diferentes. Tudo bem, no sul de Minas não temos mais os indígenas falando sua língua, mas eles estão presentes aqui através da sua herança deixada. O primeiro achado arqueológico, acontecido em 1998, aqui em Conceição dos Ouros, na área urbana, identificou um sepultamento da tradição indígena Tupi-Guarani, acontecido há 700 anos atrás. Em seguida, um segundo sepultamento, também no bairro da Chácara, perto ali da creche, foi encontrado e resgatado, no qual se identificaram, junto com os componentes cerâmicos e ossos, contas de cristal europeu, o que atesta já a existência de um contato entre os indígenas e o homem branco. Recentemente, foi restaurada uma urna funerária indígena que se encontra no MACAM, Museu Arqueológico, Histórico, Cultural e Ambiental de Conceição dos Ouros. Esse trabalho de restauro mostrou que essa urna saiu também do sítio arqueológico do Lico e provavelmente pertence à época colonial, ou seja, através das datações feitas nesse trabalho de resgate que aconteceu em 2007, ficou provado que no século 17, 18 e até no início do século 19, ainda existiam grupos indígenas fazendo seus sepultamentos em urnas cerâmicas. Isso já num período de contato, num período que a gente considera como o período dos bandeirantes, né, que primeiro passavam por aqui, nesse local, que era conhecido como Barra de Ouros, né, no espaço entre as duas cachoeiras do rio Sapucaí-Mirim, e também a convivência entre várias etnias, tanto indígenas como de colonizadores, sejam escravos alforriados, sejam pessoas que vinham junto com esses tropeiros passando por esse lugar e às vezes se fixando no local conhecido como Barra de Ouros. Toda a produção existente nesse local, ela supriu essa passagem dos tropeiros. Tanto que foi estudado em Conceição dos Ouros um sítio arqueológico que é um forno de barranco da época cabocla, mostrando que no mesmo bojo do forno existiam fragmentos cerâmicos de tradição indígena, de tradição europeia e também de tradição africana. Isso mostra já a convivência nesse povoamento, antes ainda da cidade de Conceição dos Ouros ser instituída. Esse povoamento existia nesse local, na encosta do rio Sapucaí-Mirim. Esgotadas as minas de ouro, como a Ouro Fino, Santana do Sapucaí, Itaiubá, onde hoje é Delfim Moreira, na segunda década do século XIX, 1824, chega à região o Major Félix da Mota Paz, instalando-se num local conhecido como Fazenda das Dores. Nesse latifúndio se produziu inicialmente fumo, depois o café para a exportação. A disposição das fazendas que pertenceram à família Mota Paz, abaixo e acima do povoamento da Barra de Ouros,
que ficava entre as duas cachoeiras do rio Sapucaí, ele mostra uma estratégia de ocupação nesse período do século XIX, né, período do Império, né, onde já existiam a escrituração das terras e que a política do Império era interiorizar a civilização e civilizar as populações indígenas e mescladas que viviam em locais ao longo do caminho sem escritura e sem a posse legal das terras. Nessa faixa de terra, existente justamente sobre esse povoamento, é que o major fez erigir, através de doação para a Igreja Católica, a primeira capela exatamente em cima da onde era o antigo aldeamento, isso dentro do objetivo de disciplinar o povoamento ali existente. Eram fazendas escravistas, produtoras de café, e os barões, filhos do major, fizeram construir suas casas urbanas, casas de porão alto, ao redor da praça, na frente da igreja de Taipa. Eram construções feitas com alicerces de pedra, com vidraças das janelas voltadas para fora. Isso era um sinal de riqueza. Nenhum desses imóveis urbanos foi preservado. Essas fazendas, essa fazenda, Fazenda da Chapada, e aqui, Fazenda do Carmo, elas também fazem parte do patrimônio, né? O patrimônio histórico, estão situados no município. Essa casa aqui, também da família Motapaz, é uma casa que já foi demolida, infelizmente, é um patrimônio histórico perdido, né? Ela existia na Praça de Conceição dos Ouros, mas nós temos aqui um trabalho sobre esse casarão, que é o casarão da Dona Irene na praça, temos a planta do casarão, uma pesquisa que eu fiz nos anos 70 com ela, e dentro do projeto do Museu Futuro está a construção de uma maquete, de uma réplica desse casarão, de uma forma menor, assim, também para utilizar como estudo. E importante salientarmos que a questão da preservação do patrimônio ela é super importante, porque existem as legislações, como eu falei antes, relativas à preservação do patrimônio. Mas nem sempre a legislação consegue fazer a preservação de fato. Aqui, por exemplo, esse casarão foi demolido durante a noite, né? Passaram um trator no casarão e uma parte da sociedade chorou muito, reclamou, mas não houve uma condição de preservação. Porque, apesar de existirem as leis, né, que colocam a preservação, a execução das leis de fato não depende só do papel, né, depende da mobilização, da participação das pessoas em defesa da preservação do patrimônio. Né, isso aí é fundamental. E todo o patrimônio histórico e cultural, né, aqui de Conceição dos Ouros, ele está muito vinculado ao patrimônio ambiental, né, ao meio ambiente, à paisagem, né, ao relevo, às montanhas, à forma de vida. Né, os índios, por exemplo, tinham uma forma de se relacionar com a paisagem. Nós temos aquelas casas subterrâneas em alto de montanha, é muito interessante. Temos os sepultamentos mais próximos do rio Sapucaí-Mirim, em beira de rio. Então, como era a configuração da paisagem? E depois, na época da fazenda, quando foi doado o patrimônio para fazer a primeira capela, a configuração era outra. Nós temos, por exemplo, a memória de um patrimônio aqui de Conceição dos Ouros, que eles chamam de árvore grande. Era uma árvore sabão imensa que existia ali perto do grupão. E as pessoas que chegavam na cidade, muitas vezes mais simples, que não tinham casa, eles se abrigavam embaixo da árvore. Aquela árvore é um patrimônio, né? Nós temos, por exemplo, lá em Pouso Alegre existe um bairro Árvore Grande, não é? E a árvore preservada, que uma árvore era um patrimônio. E aqui em Conceição do Sul, o patrimônio ambiental, ele é super importante enquanto preservação, juntamente com o patrimônio cultural. Porque, como eu falei, né, na exposição anterior, cultura significa modo de vida.
né? E o modo de vida ele está relacionado com o meio ambiente. E hoje o interesse do município da preservação do meio ambiente, ele se vincula também com a questão da visitação das pessoas, né? Do turismo. As pessoas vêm morar nas cidades menores pensando numa melhor qualidade de vida. E essa qualidade de vida tem a ver com a preservação do meio ambiente, né? Da flora, das matas, a questão dos rios, a utilização dos rios. Então isso também é muito importante. É preciso levar em conta a importância e o valor do meio ambiente, de todo o sítio que hoje é urbano, esse local onde que os indígenas ocuparam, né, há tantos séculos atrás, onde existiu o povoamento. Essa região entre duas cachoeiras, pesca abundante no rio Sapucaí-Mirim, caça, altas montanhas, é um ambiente natural de grande importância e que está relacionado com o museu, que é um caráter de museu de território. E esse ambiente merece e deve ser preservado, mesmo porque o município tem interesse na questão do turismo também. Turismo e meio ambiente e cultura estão sempre andando juntos. Foi em 1998 que o Museu Arqueológico, Histórico, Cultural e Ambiental de Conceição dos Ouros, conhecido como Museu do Índio, foi criado. E hoje ele abriga um importante acervo da cultura material indígena e de acervo também histórico colonial. Em suas pesquisas, que é uma das funções do museu, ele revela que a história de Ouros é, de fato, ainda anterior à oficialização da vila pelo Major Félix no século XIX. O Museu do Índio, né, de Ouros, já é reconhecido regionalmente pela riqueza do seu acervo e informações arqueológicas, que isso vem ampliar e modificar a visão que se tinha da história do sul de Minas até hoje. Por isso, a intenção de levar o museu para um prédio mais adequado, utilizando as instalações do antigo Cine Ouros. Essa semana do patrimônio é super importante ela ser instituída, mas vamos lembrar que o patrimônio, a valorização da cultura, da nossa cultura e da memória, não é só uma semana, né? É o tempo todo, é o ano todo, e que é muito importante que as novas gerações possam ter contato, né, com esse patrimônio, saber da sua importância e ajudar na preservação. E sempre lembrando a todos e convidando a todos a participarem desse movimento de preservação do patrimônio, de musealização, porque o que garante realmente a preservação, mais ainda do que as leis, é a identidade da população. São as pessoas valorizando, visitando e dando importância à sua cultura, à sua formação histórica.